Várias equipes chegaram ao local. Uma delas foi da Codesal, Defesa Civil, para fazer a avaliação dos danos e isolar a área. A vistoria constatou que o imóvel de 3 andares desabou sobre outros 2. Ainda segundo a Defesa Civil, alguns imóveis do entorno estão sob observação. Uma das casas atingidas foi a deste morador. Só ouvi uns estalos, daqui a pouco minha esposa perguntou o que foi, a gente só viu a escuridão. Menino gritando, minha cunhada do outro gritando também, a gente correu pela sala, se homiziou na sala e viu só a escuridão passar. Quando a poeira baixou, viu que o meio da casa para trás já estava todo nos escombros, caindo água, gás. Não da sua casa, né? Da nossa casa, que é a casa da minha esposa e da minha cunhada. Do fundo, só a casa da minha cunhada foi a mais atingida do que a da gente. Porque a casa é colada, nossas casas são juntas. Ainda segundo a Codesal, não houve registro de vítimas sob os escombros, nem no entorno. O prédio, que fica na 2ª Travessa Jurema, estava em construção, possivelmente de maneira irregular. Por conta de construção irregular, nós tivemos aqui, por pouco, uma tragédia. Então é importante que as pessoas fiquem atentas, as pessoas precisam buscar um profissional habilitado, seja ele engenheiro pelo CREA, seja ele arquiteto pelo CAL, para que essas edificações tenham a segurança mínima para comportar os seus familiares, o seu lar. Aqui da parte de cima dessa casa dá para a gente ter uma noção da destruição causada após o desabamento desse prédio. Nesse momento, já início da noite, por volta das 18h30, as equipes do Corpo de Bombeiros estão aqui divididas, com apoio também de um cão farejador. Nesse momento, eles vão averiguar aqui os escombros para conferir se de fato não há nenhuma vida por baixo desses escombros. Mas a informação inicial é de que as pessoas conseguiram sair. Aqui em outro ponto, a gente observa que há uma equipe do Corpo de Bombeiros fazendo aqui preparando o material para que possam ajudar pelo menos 3 pessoas que estão numa casa aqui ao lado, que elas não conseguem sair porque a passagem está obstruída. Eles vão lançar uma corda aqui para que essas pessoas possam sair aqui por outro beco e assim deixarem essa casa. Casa esta que não foi atingida, mas que eu volto a dizer, a passagem acabou sendo obstruída. A cadela Holly, do Núcleo de Operações com Cães, não detectou que havia alguém sob os escombros, confirmando a informação dos vizinhos. Moradores de uma casa próxima ao local do desabamento ficaram sem saída. A guarnição de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros começou o processo de retirada dos moradores, depois que a Coelba fez o desligamento da rede elétrica. Uma senhora e uma criança que, na hora que eu cheguei telemático, eles estavam sendo retirados, mas não foram atingidos, não tiveram nem... Foi uma questão de mobilidade, né? Questão de mobilidade mesmo, porque ficou alto os escombros, né? Era a senhora e uma criança, né? E um pedreiro também que estava com ela, mas esse conseguiu sair. Esse, inclusive, foi o que avisou aí, conseguiu ver os estalos, né? Mas uma vizinha também, né? Mas uma vizinha, do lado, logo da primeira casa, caiu. Com o apoio de uma corda, numa espécie de rapel, um a um, os moradores iam deixando as casas. Essas casas vão permanecer isoladas até que a área esteja liberada. A primeira a deixar o local foi Tamires. Eu nem vi o pessoal avisando dos estalos, mas graças a Deus minha casa não foi atingida. Mas a gente está saindo mais por precaução mesmo, para que não ocorra nada. Para que se acontecer a gente não esteja dentro de casa. Então eu preferi sair precavida antes que acontecesse. Mas a sensação foi de um terremoto. Meu maior medo foi perder meu marido. Ninguém entende, talvez achem que é exagero, mas só quem sabe, principalmente que ele estava para chegar. Então, para mim foi a pior parte, mas graças a Deus eu consegui falar com ele. O Corpo de Bombeiros Militar retirou pelo menos 7 pessoas, entre elas um bebê e também um cachorro, todos sem ferimentos, que estavam impossibilitados de saírem das residências. Eu senti um pânico tão grande que não sei não, só Deus mesmo, viu? Que ele estava na rua, meu filho, e meu marido podia passar, Deus é mais, tá repreendido. Está tranquilo, graças a Deus. Tranquilo, não tive que me preocupar não, viu? Olha, Deus é mais mesmo, poderia ter sido bem pior, gente poderia ter morrido, gente poderia ter ficado gravemente ferida, mas, eu repito, construções irregulares, que são muitas que se espalham em toda a cidade, né? Eu ia falar em todo o país, e todo o país também, podem resultar em acidentes graves como esse aí. Vamos saber a situação agora ao vivo com Lara Linhares, já brilhando no telão da cidade de Aratu, acompanhada de um representante da Codesal, que vai atualizar toda a informação pra gente. Oi, Lara, tudo bem com você? Ô, Lara, antes de você conversar com ele, já tem alguma informação sobre o dono do imóvel? Ele já apareceu, por exemplo? Muito bom dia para você, minha amiga.
Muito bom dia, Casimiro. Isso mesmo, eu falo aqui diretamente do local. Era exatamente aqui onde ficava o prédio de 3 andares que desabou na segunda travessa da Jurema, aqui no bairro da Federação. Eu vou falar agora com o Wilson Parceiro, que é engenheiro da Codesal, é responsável. Eu vou começar te perguntando uma informação que Casé perguntou no estúdio. O dono do imóvel, ele já apareceu, já entrou em contato? Não conseguimos notificar ele porque não apareceu. Qual a situação no momento? Isso eu sei que vocês ainda estão fazendo uma avaliação, mas a gente sabe que 4 casas foram totalmente destruídas e pelo menos outros 4 imóveis teriam sido atingidos. Positivo. Foram 3 imóveis totalmente que desabaram totalmente, né? E são 8 imóveis no total que foram atingidos, sendo que nesses imóveis moravam mais de uma família, no caso. Aí temos 19 pessoas que foram notificadas para evacuação. Para evacuação. O que se sabe no momento? O que teria causado esse desabamento? Já se sabe que a construção era irregular. A construção irregular e o sobrepeso, né, da estrutura, né? É muita carga. Muita carga. O que está sendo feito agora nesse momento? Vocês estão avaliando o local, retirando escombros? Nesse momento, a equipe da SEDU encontra-se aqui fazendo a liberação da via de acesso local, né, para poder facilitar os trabalhos, né? Ainda existe algum risco de um novo desabamento? Alguma casa também vai precisar ser demolida? Olha, a gente vai avaliar se tem um outro imóvel que pode ser que precise ser demolido. Ainda está em avaliação? Primeiro a gente vai tirar a sobrecarga e depois a gente vai avaliar, para poder ter acesso ao imóvel. Os donos desses imóveis, eles já receberam algum tipo de auxílio? Você tem essa informação? Já notificamos para receber. Inclusive tem a equipe da Sempre, está aqui no local fazendo o cadastramento. Lara. Dando todo o encaminhamento normal. A gente sabe que construções irregulares, Oi, Casé, pode fazer uma pergunta? pergunta? Não, é justamente isso que você vai falar, não sei se você vai abordar ele sobre essa questão, mas a gente sabe que construções irregulares, muitas vezes acontecem acidentes como esse, né? Por exemplo, uma pessoa que está agora construindo seu imóvel de maneira irregular, que alternativa ele tem para fazer a construção de maneira regular? O que ele tem a dizer sobre isso? Casimiro pergunta no estúdio sobre essa questão que a gente ia falar agora da construção irregular. Uma pessoa que está construindo um imóvel de maneira irregular, o que essa pessoa deve fazer para regularizar essa situação? Bom, o primeiro passo é ter a contratação de um engenheiro ou um arquiteto que tenha uma responsabilidade técnica, né, para seguir os procedimentos legais, né, seguir as normas, né, técnicas. E aí efetuar de acordo também com a tem que ingressar na prefeitura, para cadastrar a obra direitinho, para poder ter um acompanhamento no CREA e também na prefeitura. Agora tem gente que não tem condição de fazer isso, né? Os itens devem ser observados, obviamente, por alguém especialista da área, como, por exemplo, as colunas, como a gente já conversou mais cedo, né? O posicionamento das colunas para essa construção. Positivo. A obra ela tem que ter um processo, né? Você tem que fazer avaliação do solo, né? Para ver a carga que aquele solo suporta e fazer um projeto estrutural, né, para poder dimensionar adequadamente as estruturas, né, para não colocar assim um elemento subdimensionado e ocorrer o que aconteceu. O que os moradores relatam, Wilson, é que o prédio não tinha rachaduras, não apresentava sinais de que isso poderia acontecer. Vocês têm essa informação que realmente vocês não tinham essa informação de que poderia haver um risco aqui nesse local, nesse prédio? Nós não tínhamos nenhum informativo na Codesal, nenhum registro de que houvesse algum tipo de rachadura nesse imóvel, né? Não havia. Não tinha. O que acontece é o seguinte: as pessoas vão construindo, né? Vão colocando peso. Chega um dia que a estrutura ela não suporta mais. Não suporta. Pode falar. Eu quero voltar à questão da construção irregular. A prefeitura oferece, me parece, um serviço para ajudar as pessoas nesse sentido. Eu queria que ele explicasse para a gente como é que isso funciona, por exemplo, né? Sim, ele fala que, por exemplo, essa questão da construção irregular, que a prefeitura oferece um serviço para ajudar as pessoas nesse sentido. Como é que funciona isso? Olha, a pessoa que vai construir, ela tem que primeiramente procurar um responsável técnico, né? Então, e teria que dar entrada na prefeitura. Para ela dar entrada na prefeitura, ela vai ter que apresentar esse responsável técnico, esse engenheiro ou arquiteto. No caso de alguém que já iniciou essa construção, nesse caso, e está vendo nossa reportagem, está vendo o que aconteceu aqui, mas ainda tem a esperança de regularizar isso, quer saber se ainda é possível. O que essa pessoa deve fazer? Conselho, procura um profissional do CREA ou do CAL,
vai na prefeitura, faz o registro na prefeitura, para poder ter todo o acompanhamento. Porque a obra precisa estar vista pela prefeitura. A partir daí ser acompanhada por um profissional. Muito obrigada. Wilson Parceiro é engenheiro da Codesal. A gente está aqui exatamente no local, na segunda travessa da Jurema, no bairro da Federação, onde ontem, por volta das 5 horas da tarde, um prédio de 3 andares desabou. Pelo menos outras 3 casas ficaram completamente destruídas e outros 4 imóveis também foram parcialmente atingidos. Quer dizer, a grande sorte é ninguém realmente, como você já falou, ter ficado gravemente ferido. Eu volto daqui a pouco trazendo mais informações sobre esse assunto. Muito obrigado, Lara. Obrigado também ao entrevistado. É Lara Linhares, direto aí do local onde o prédio de 3 andares desabou, atingindo outros imóveis. Um susto tremendo aí, vivido pelos moradores dessa região. Qual será o destino dessas pessoas? Daqui a pouco Lara volta conversando, inclusive, com moradores da região, tá? Olha, vamos circular com a informação. Olha a equipe aí antenada, além de Lara, que está lá na ponta direita do telão, né?